Rafael, um jovem de 26 anos, não era apenas o herdeiro de uma das maiores empresas do país, mas também uma alma inquieta que parecia carregar um vazio profundo no peito. Desde criança, vivera rodeado de luxos e mimos, sempre tendo tudo o que desejava ao alcance das mãos. No entanto, o deslumbre do mundo milionário não conseguia preencher a solidão que latejava em seu coração. Com os pais frequentemente ausentes, imersos em reuniões e compromissos sociais, ele crescera carente de atenção e afeto genuíno. Por trás dos ternos caros e carros esportivos, sentia-se incompleto, como se faltasse algo essencial. Ele ansiava por conexões humanas verdadeiras, aquelas que não dependessem de posses ou de seu sobrenome. Formara-se em administração para dar continuidade aos negócios da família, mas os gráficos e relatórios financeiros não o entusiasmavam. Seus amigos, também herdeiros ou empresários bem-sucedidos, apreciavam festas badaladas e viagens exorbitantes. Rafael, por sua vez, buscava algo que o dinheiro não comprava: autenticidade, sentido de vida, um propósito maior do que números. Em meio aos eventos sociais que frequentava, observava as pessoas ao seu redor e se sentia deslocado, como se estivesse condenado a representar um papel que não lhe pertencia. Numa noite, ele estava em um bar de luxo com Eduardo, Caio e outros amigos, todos brindando a mais um sucesso empresarial. O som da música eletrônica fazia as paredes vibrarem e as luzes coloridas reluziam em copos de uísque importado. Rafael, porém, não se empolgava. Após algumas doses, soltou a frase que rompeu a alegria aparente: "Dinheiro não é tudo." O grupo silenciou momentaneamente, surpreso. Eduardo, um sujeito competitivo e arrogante, foi o primeiro a rir alto. "Como assim, cara? Você sempre teve tudo. Que papo é esse?" Caio, bebericando seu drink, lançou um olhar irônico. "Se dinheiro não é tudo, então prove." Rafael sentiu o sangue ferver. Nunca gostara do jeito pretensioso dos amigos, mas aquela contestação o atingiu em cheio. "Provar como?" questionou, cruzando os braços. Eduardo respondeu com um sorriso desafiador: "Por que não tenta ficar sem sua fortuna por um tempo?" Caio então complementou: Passa uns dias na rua, sem gastar um tostão, e vamos ver se você aguenta." Rafael, cansado de ouvir que era filhinho de papai incapaz de enfrentar qualquer dificuldade real, decidiu propor: "Façamos uma aposta. Fico 2 semanas vivendo como um mendigo. Se eu falhar, pago aquele iate que vocês vivem cobiçando. Se eu vencer, vocês admitem que dinheiro não é tudo." Os amigos se entreolharam, entusiasmados com a ideia de vê-lo falhar. Concordaram na mesma hora. Um aperto de mãos selou a aposta absurda. Naquela noite, Rafael foi para casa sentindo um misto de raiva e determinação. Sabia que a partir do dia seguinte, começaria a provar algo a si mesmo e a eles. Decidiu que passaria os dias na rua e só retornaria à mansão à noite para dormir, mantendo sua identidade em sigilo. Entretanto, mal podia imaginar que essa experiência o levaria a um encontro que mudaria completamente sua vida. Um encontro com o amor, a dor e a redenção. Logo no amanhecer, Rafael se preparou. Vestiu roupas surradas compradas num bazar, guardou apenas algumas moedas no bolso e deixou o cartão de crédito em casa. O sol mal surgira quando ele partiu, caminhando pelas calçadas movimentadas do centro da cidade. As pessoas passavam apressadas, encarando-o com indiferença ou desdém. Sentiu pela primeira vez o peso do olhar que julgava sem conhecer. Decidiu começar em uma região onde avistara moradores de rua para aprender como se adaptar. A cada passo, seu coração batia mais rápido, misturando medo, insegurança e uma pontada de coragem que mal reconhecia em si. Encontrou um beco, onde alguns homens dividiam um pedaço de papelão e mantas velhas. Aproximei-me, mas não foi recebido com simpatia. Havia desconfiança no olhar deles. Rafael decidiu sentar-se perto, sem invadir o espaço do grupo. Ninguém ofereceu ajuda, e ele não teve coragem de puxar conversa. A fome começou a incomodá-lo, mas ele se conteve. Precisaria aprender a lidar com isso. Após horas ali, levantou-se para procurar algo para comer.
Usou as poucas moedas que tinha e comprou um lanche simples numa padaria, sob o olhar reprovador do balconista que o julgava pela aparência. A primeira noite na rua foi ainda mais dura. Embora Rafael tivesse a permissão de dormir em casa, preferiu ficar na rua para provar que aguentaria o desafio. O frio cortante, o barulho de carros e a sensação de insegurança mantiveram seus olhos abertos quase a noite toda. Ele se perguntava se conseguiria prosseguir por 2 semanas. Em alguns momentos, se arrependia da aposta, mas lembrava das risadas dos amigos e retomava a determinação. Precisava provar que era capaz de viver sem o conforto do dinheiro e, quem sabe, encontrar algum sentido nesse processo. No terceiro dia, exausto e faminto, Rafael sentou-se na escadaria de um prédio antigo. Foi quando ouviu uma voz suave recitando poesias. Ergueu o olhar e viu uma jovem de cabelos desgrenhados, com roupas gastas e sapatos furados, gesticulando poeticamente para um pequeno público que passava. As palavras fluíam com doçura, falando de esperança e segundas chances. Intrigado, ele se aproximou. Após terminar a declamação, a moça pediu moedas com um sorriso tímido. Alguns transeuntes deixaram trocados em sua caixinha de papelão. Rafael, tocado pela atmosfera que ela criara, foi o único a aplaudir com sinceridade. Ela sorriu, surpresa com o aplauso. "Obrigada. Às vezes me sinto invisível aqui", disse. Rafael percebeu a meiguice dela. "Você tem muito talento", elogiou, estendendo uma moedinha que lhe restara. Ela agradeceu. "Meu nome é Sofia. Você mora por aqui?" Ele titubeou sem querer revelar a verdade. "Mais ou menos. Estou tentando me virar", disse, sem entrar em detalhes. Ela não insistiu. Em vez disso, partiu ao seu lado o pouco alimento que tinha. A bondade daquela desconhecida o comoveu. Estava acostumado a ver interesseiros, mas ali era diferente. Alguém que praticamente nada possuía dividia o pouco que tinha. Sofia o convidou a sentar-se junto dela, perto de uma marquise. Contou que recitar poemas era sua forma de conseguir algumas moedas e manter sua sanidade mental. Rafael, já fascinado, quis saber mais de sua história. Ela, porém, preferiu não se aprofundar naquele instante. Falaram de assuntos amenos, o valor da arte, as belezas da cidade e até brincaram sobre o tempo. Sofia pareceu perceber algo diferente em Rafael. Talvez fosse a maneira cuidadosa como ele falava, sua postura ou o vocabulário pouco comum nas ruas. Ainda assim, não questionou. Limitou-se a oferecer-lhe companhia e um pouco de humanidade. Quando a noite caiu, Sofia mencionou que costumava dormir debaixo de uma ponte próxima, onde alguns moradores de rua se reuniam para se proteger do frio. "Você pode vir comigo se quiser. É mais seguro que ficar sozinho por aí", sugeriu. Rafael hesitou. Tinha autorização de voltar para casa, mas sentia-se atraído pela sinceridade daquela jovem. Queria entender sua vida. E, de certa forma, passar a noite com ela parecia mais genuíno do que retornar ao conforto de seu quarto. Acabou concordando e os dois seguiram juntos, conversando baixinho enquanto a cidade se iluminava. Debaixo da ponte, havia um grupo de pessoas encolhidas em meio a cobertores finos e papelões improvisados. O cheiro de um caldo barato, cozinhando em uma panela velha, subia ao ar. Sofia dividiu seu espaço de papelão com Rafael, dizendo que ali pelo menos teriam um pouco de privacidade. Ele estranhou a aspereza do chão e o vento gelado que soprava pelas brechas. Ainda assim, sentiu um calor interno ao notar a bondade espontânea de Sofia. Aquela foi a segunda noite em que abriu mão de sua casa, e ao adormecer, pensou que jamais experimentara algo tão real e impactante. No dia seguinte, Sofia o despertou cedo. Precisavam sair antes que os fiscais aparecessem para expulsar todo mundo. Enquanto caminhavam, ela mostrou lugares onde conseguir comida a baixo custo ou até doações. Rafael, ainda inábil, sentia vergonha de pedir qualquer coisa. Sofia o tranquilizou. "Você não precisa ter orgulho nessas horas. Estamos lutando para sobreviver." Ele acenou, impressionado com a resiliência dela. Notava que, apesar de toda a situação,
Sofia mantinha uma dignidade admirável. Perguntava-se o que a teria levado às ruas, mas preferiu não forçar um assunto que poderia ser doloroso. Com o passar dos dias, os dois foram estreitando laços. Rafael observava Sofia declamar versos intensos, muitas vezes cheios de melancolia, mas sempre com um fio de esperança no final. Ela gostava de comentar sobre escritores que lia na biblioteca municipal. Em dias de sorte, conseguia entrar sem despertar preconceito. Rafael, ao ouvi-la, sentia algo novo, um encanto genuíno por alguém, uma sensação que excedia a compaixão, aproximando-se de admiração e carinho. Ele passara anos em eventos de gala, conhecendo pessoas superficiais, mas ali, na rua, encontrara uma poetisa de alma pura que o ajudava a encarar uma vida dura. Um misto de culpa começava a lhe corroer. Afinal, mentia ao dizer que era um morador de rua. Não contara que vinha de uma família riquíssima e que tudo começara por causa de uma aposta. Temia que, ao confessar, perdesse a confiança dela. Entretanto, cada vez que via o sorriso franco de Sofia, a vontade de ser transparente crescia. Ele, que iniciara aquilo apenas para provar um ponto aos amigos, agora se importava de verdade com a experiência. A rua não era brincadeira, e a presença de Sofia tornava tudo suportável, até mesmo inspirador. Certa tarde, sentados num banco de praça, Sofia lhe contou partes de sua trajetória. Falou do emprego que perdera, mas não entrou em detalhes sobre a demissão. Disse que, depois disso, tudo desmoronara. Aluguel atrasado, contas impagáveis, esgotamento psicológico. Sozinha e sem apoio, acabara nas ruas. Rafael ouviu em silêncio, sentindo um aperto no peito. Sabia que muitas empresas agiam de forma fria, mas não imaginava o impacto devastador que isso podia ter na vida de alguém. Ao ver a expressão dura dela, ao lembrar do passado, sentiu vontade de abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Ele, contudo, hesitou. Tinha medo de que a aproximação física pudesse ser mal interpretada. Em vez disso, pegou a mão de Sofia e a envolveu com carinho. Ela aceitou o gesto, embora suas feições ainda refletissem dor. Obrigada por me ouvir, Rafael. Às vezes parece que ninguém liga para o que aconteceu comigo, murmurou com um sorriso triste. Ele quis perguntar qual empresa a demitira, mas temeu parecer indiscreto. Também não se sentia pronto para revelar que era um milionário. E assim ficaram de mãos dadas, trocando silêncios cheios de significados que ambos ainda não conseguiam decifrar. Poucos dias depois, enquanto Sofia recitava em uma rua comercial, 2 homens surgiram em um carro importado, chamando a atenção de todos. Eram Caio e Eduardo, que desceram do veículo rindo e buscando Rafael. Ele gelou, temendo que Sofia descobrisse a verdade ali mesmo. E aí, campeão? Como vai a vida sem dinheiro? Caio zombou, ignorando a presença dela. Eduardo registrou tudo em seu celular, ansioso para mostrar ao restante do grupo. Rafael pediu que baixassem a voz. Sofia, mais afastada, estranhou a atitude do rapaz e observou com atenção, sem ser notada pelos recém-chegados. Eduardo continuou em tom de deboche. Já está quase acabando seu tempo na rua. Está pronto para pagar o iate? Ou vai sobreviver essas 2 semanas? Caio completou. Só faltam alguns dias, hein? Na torcida para ver se você fraqueja. Rafael, desconfortável, tentou contê-los, mas a curiosidade de Sofia já havia sido despertada. Ela juntou fragmentos da conversa e captou palavras como aposta e sobreviver sem dinheiro. Embora não tivesse clareza total, uma desconfiança ardia em seu peito. Quando Caio e Eduardo partiram, Sofia se aproximou. O que foi isso, Rafael? Quem eram eles? Ele tentou minimizar, mas ela pressentiu que algo estava muito errado. O clima ficou tenso. Sofia notou a inquietação de Rafael. Eles são conhecidos meus. Só vieram me ver. Gaguejou sem conseguir convencer. Ela não pressionou, mas a suspeita a corroía. Sentia que ele ocultava algo importante. Nos dias seguintes, Sofia passou a observá-lo com mais cuidado, procurando sinais de incoerência. Notava que Rafael tinha modos educados e conhecimento sobre temas que pessoas em situação de rua raramente dominavam. Ainda assim, ele a ajudava a pedir moedas, dividia os poucos trocados e dormia em lugares difíceis.
A contradição o deixava ainda mais misterioso. Por outro lado, Rafael se culpava mais e mais. Em uma de suas escapadas para casa, algo que combinara consigo mesmo para não levantar suspeitas de sua família, pensou em desistir da aposta. Porém, ao lembrar do sorriso e dos versos de Sofia, decidiu persistir. Sentia que devia uma explicação a ela, mas não sabia como. Numa manhã fria, ela o encontrou pensativo em frente a um prédio desativado, sem tentar arrecadar moedas como de costume. Aparentemente, ele refletia sobre os rumos daquela mentira. "Você está bem?" perguntou com um olhar preocupado. Ele apenas meneou a cabeça, preferindo o silêncio. Naquela tarde, Sofia resolveu abrir mais de sua história. Quem sabe para encorajá-lo a se abrir também. Sentaram-se em um banco de praça. Ela segurou uma xícara de café barato, aquecendo as mãos. "Eu nunca quis estar aqui, Rafael. Eu trabalhava em uma grande empresa numa área administrativa. Fazia meu trabalho com dedicação, até que me acusaram de roubo." Os olhos dela marejaram e Rafael sentiu o coração apertar. "Roubo?" "Sim," ela continuou. "Diziam que sumiu dinheiro do caixa e culparam a mim. Não tive como provar inocência na hora. Fui demitida e a empresa ainda espalhou boatos, dificultando minha recontratação." Rafael ouviu cada palavra petrificado. Temia o que viria a seguir. Sofia voltou a falar. "A justiça foi cruel. Gastei as economias com advogados, mas ninguém acreditava em mim. Acabei perdendo tudo: apartamento, móveis, dignidade. Então vim parar aqui, onde pelo menos aprendi a sobreviver por conta própria." Ela respirou fundo, limpando uma lágrima. "A empresa continua faturando milhões, enquanto minha vida virou do avesso por causa de uma injustiça." A vontade de Rafael era gritar que aquilo era absurdo, que ela merecia reparação. Mas engoliu em seco, sentindo uma onda de pânico. Aquela empresa só podia ser a do pai dele, a RDV Corporation, uma gigante do setor de varejo e serviços financeiros com filiais pelo país. O pai de Rafael era dono e CEO, e o próprio Rafael estava destinado a herdar tudo. Nesse instante, ele ligou os pontos. O nome de Sofia provavelmente constava em algum relatório de demissões por justa causa. "Sofia, você se lembra do nome da empresa?" ele perguntou, a voz tremendo. Ela confirmou, mencionando a RDV, com um misto de ódio e tristeza nos olhos. Rafael teve vontade de vomitar. Confirmara seus temores. "Você conhece essa empresa?" Sofia questionou, ao notar o semblante dele. "Já ouvi falar", foi o que conseguiu responder. Naquela noite, Rafael não suportou a culpa e voltou para casa antes do horário costumeiro. Trancou-se em seu quarto luxuoso e pesquisou arquivos sobre demissões que aconteceram no último ano. Precisava saber detalhes do caso de Sofia. Viu seu nome, os relatórios que a acusavam de desvio de valores e assinaturas de executivos concordando com a demissão. Também encontrou menções de que o verdadeiro responsável era um alto funcionário, mas tudo fora abafado. O sentimento de revolta tomou conta dele. Sua própria família, ou no mínimo pessoas ligadas à empresa, havia destruído a vida de Sofia. Rafael não conseguiu dormir. Passou a noite em claro, matutando sobre como contar a verdade a Sofia. Ao amanhecer, decidiu que precisava primeiro juntar provas de que ela fora injustiçada, para depois se desculpar. Mas isso significaria enfrentar seu pai e a alta cúpula da empresa. Ele estava disposto, porém, a arcar com as consequências. Sentia-se responsável, pois herdaria aquele império. Se não fizesse nada, perpetuaria uma injustiça cruel. Em paralelo, sofria com a ideia de que, ao descobrir que ele não era realmente um mendigo, Sofia poderia detestá-lo para sempre. No dia seguinte, retornou às ruas com pasta de documentos escondida em sua mochila. Queria falar com Sofia, mas não sabia como abordar o assunto. Ela o recebeu com um sorriso suave, oferecendo-lhe parte de um sanduíche que ganhara. "Você sumiu ontem à noite. Tudo certo?" Ele fez que sim, mas sua expressão o denunciava. Tentou se mostrar normal, mas estava claro que algo o afligia. Sofia, também carregada de tristeza,
apenas sentiu que aquele não era o momento de pressioná-lo. Se precisar de ajuda, me avise, ela disse, sem imaginar que Rafael trazia segredos que a afetavam diretamente. Ao entardecer, Rafael novamente encontrou Caio e Eduardo, que vieram checar o desafio. Contrariado, ele pediu que não fossem mais ali. Sofia, ao longe, observava mais uma vez. Viu Caio dar tapinhas nas costas de Rafael e ouviu fragmentos de frases sobre ganhar aposta e sobreviver como mendigo. O coração dela se apertou. Havia algo muito errado. Quando os amigos se afastaram, ela se aproximou, exigindo respostas. O que está acontecendo? Você me deve uma explicação, Rafael. Ele hesitou, incapaz de formular uma mentira convincente. Sabia que seria desmascarado a qualquer momento, mas ainda não tinha coragem de dizer a verdade. A noite avançou e eles foram à ponte. Sofia estava calada, claramente desconfortável. Rafael sentou-se ao lado dela, mas ela não o olhou. Segundos depois, ele tentou falar. Sofia, Porém, não completou a frase, pois tinha medo de que ela se afastasse de imediato. Ela ficou em silêncio, esperando uma confissão que não veio. Não suportando mais, ela levantou-se para se deitar em seu canto. Rafael, sem ânimo, também se deitou, mas mal dormiu. As horas passavam, e o fantasma da verdade pairava sobre eles. Ele precisava contar, mas se sentia paralisado. Enquanto isso, Sofia remoía suspeitas e a dor de uma possível traição. Na manhã seguinte, Rafael precisou voltar para casa para buscar documentos que o ajudariam a desmascarar os verdadeiros culpados do desfalque que Sofia foi acusada de cometer. Antes de ir, avisou-a de que teria que resolver assuntos pessoais. Ela deu de ombros, ainda machucada com a falta de clareza dele. No luxuoso escritório de seu pai, se trancou por horas, analisando relatórios e e-mails internos. Encontrou provas de que um diretor havia manipulado números para incriminar Sofia. Salvou tudo em um pendrive e impressões. Agora tinha munição para provar a inocência dela. Ao sair da empresa, Rafael cruzou com o próprio pai, que estranhou seu comportamento. Está tudo bem, filho? Você mal aparece nas reuniões. Sem querer entrar em detalhes, ele fingiu estar com um projeto confidencial. O pai ergueu as sobrancelhas, mas não insistiu. Rafael correu para casa, guardou os documentos e voltou às ruas, mas não encontrou Sofia. Procurou-a pela praça, pela ponte, pelos lugares onde costumava recitar poemas, e nada. Perguntou a outros moradores de rua, mas nenhum sabia seu paradeiro. A angústia o dominou. Precisava entregar a ela aquelas provas, mas a poetisa parecia ter desaparecido. Desolado, Rafael recorreu a um investigador particular para rastrear Sofia. Deu a ele a melhor descrição que podia. Enquanto aguardava resultados, examinava os documentos que juntara, pensando em como apresentar aquilo à empresa e à justiça. Também temia a reação dela quando descobrisse que ele estivera mentindo o tempo todo. No fundo, sabia que seu amor era sincero, mas a forma como tudo começara era suja. O arrependimento o consumia, e a solidão pesava ainda mais sem Sofia por perto. Os amigos que propuseram a aposta comemoravam o fim do prazo de 2 semanas. Rafael cumprira a meta de viver como mendigo, ao menos aos olhos deles, embora retornasse para casa à noite em algumas ocasiões. Caio e Eduardo o procuraram para parabenizá-lo e entregaram uma quantia em dinheiro referente ao prêmio. Ele recusou com nojo, jogando as notas no chão, sob olhares espantados dos rapazes. Eu não quero nada disso, bradou ressentido consigo mesmo. Teve vontade de contar que a aposta fora uma estupidez que arruinara algo muito maior, mas não valia a pena. Precisava focar em Sofia. Alguns dias depois, o investigador trouxe notícias. Sofia estava em um abrigo municipal, distante do centro. Rafael correu até lá, mas ela se recusou a vê-lo. Um funcionário o informou que ela ficara muito abalada, sem dar detalhes. Ele deixou um bilhete pedindo desculpas e um envelope com dinheiro, tentando ajudá-la de alguma forma. Porém, horas depois, recebeu uma ligação do abrigo.
Sofia havia devolvido o envelope, dizendo que não queria nada que viesse dele. O golpe foi duro. Rafael percebeu que ela, provavelmente, descobrira sua farsa, ou, no mínimo, não confiava mais em suas intenções. Decidido a fazer a coisa certa, Rafael intensificou suas investigações na RDV Corporation. Solicitou reuniões com o setor de compliance, apresentou os e-mails e relatórios que incriminavam o diretor responsável. A princípio houve resistência, mas as provas eram contundentes. O CEO, pai de Rafael, foi informado do esquema. Para evitar um escândalo maior, a empresa admitiu que agira de forma precipitada e injusta ao demitir Sofia. Rapidamente, começaram as negociações para uma indenização significativa. Queriam evitar processo judicial e dano à imagem. Rafael, no entanto, deixou claro que não estava preocupado com a reputação da corporação, e sim com a vida de Sofia. Conforme o acordo tomava forma, a empresa preparou um documento de retratação, reconhecendo publicamente que Sofia fora vítima de uma acusação falsa. Rafael continuava sem conseguir contato direto com ela. O abrigo dizia que ela se mostrava relutante em falar com qualquer um da empresa ou do rapaz mentiroso. Mesmo assim, ele reuniu toda a documentação e aguardou o momento certo para entregar-lhe pessoalmente. Precisava olhar em seus olhos e pedir perdão, nem que fosse pela última vez. Se ela decidisse nunca mais vê-lo, ele acataria, mas não conseguiria viver sem tentar reparar aquele erro. Numa tarde, recebeu uma ligação de uma assistente social informando que Sofia mudara de abrigo e agora frequentava um centro comunitário que oferecia oficinas artísticas. Rafael foi até lá, levando todos os papéis do acordo, o valor da indenização e a retratação da empresa. Ao chegar, sentiu o coração disparar. Entre algumas pessoas que pintavam telas, viu Sofia concentrada, pincelando uma aquarela. Por alguns instantes, apenas a contemplou desejando reviver a cumplicidade perdida. Criando coragem, aproximou-se e chamou baixinho. Sofia. Ela se virou, reconhecendo a voz. Seu olhar era frio, mas trazia uma sombra de dor. O que você quer, Rafael? Ele mostrou a pasta com documentos. Trouxe provas de que você foi demitida injustamente. Aqui está toda a papelada para a indenização e a retratação. Você vai receber tudo o que tem direito. E quero que saiba que fiz isso porque realmente me importo. Ela pegou a pasta, sem expressar gratidão imediata. Leu algumas páginas, confirmando a veracidade. Por que demorou tanto? Minha vida foi destruída enquanto vocês lucravam. Ele engoliu em seco. Não vou te pedir que me entenda, mas assim que descobri a verdade, corri atrás. O culpado foi desmascarado. A empresa vai reconhecer seu erro. Com o maxilar tenso, Sofia fechou a pasta. Eu agradeço por ter corrigido essa injustiça. Mas e você? Vai me contar o que estava fazendo na rua? Rafael fitou o chão. Eu entrei nessa por uma aposta estúpida, para provar que dinheiro não é tudo. Mas não era só isso. Conhecer você mudou tudo, Sofia. Eu não esperava me importar. Acabou virando algo real, e eu tive medo de perder sua amizade se contasse a verdade. Você transformou minha vida. Ela bufou indignada. Então todo aquele sofrimento seu era de mentirinha. Você pode voltar para casa a hora que quiser. Sentindo o peso da culpa, Rafael abriu o coração. No começo, sim. Eu passava o dia na rua e voltava para casa às vezes, mas em muitas noites eu fiquei lá também porque queria ficar perto de você. Não era mais questão de aposta. Eu me apaixonei pela sua coragem, pela sua poesia. Não tem desculpa para minha mentira. Mas, por favor, acredite que meus sentimentos são verdadeiros. Sofia segurou as lágrimas. Rafael, você não tem ideia de quanto eu confiava em você, de como era bom achar que tinha alguém que entendia a minha dor. Mas você mentiu. Ela devolveu a pasta a ele, mas manteve os documentos da indenização. Vou aceitar o que a empresa oferece para refazer minha vida. Eu mereço essa reparação, mas você... Eu não sei se consigo perdoar. Ele tentou segurar sua mão, mas ela recuou. Não toque em mim, disse, a voz vacilante, como se lutasse para não chorar. Você faz parte desse sistema que me destruiu.
Talvez esteja arrependido, mas eu sofri demais para confiar em você de novo. Rafael sentiu um nó na garganta. Entendo. Só queria que soubesse que estou disposto a fazer qualquer coisa para te compensar. Sofia cerrou os olhos como se tentasse conter a revolta. Não há compensação para o que passei. Eu vivi no inferno, sem saber quando teria minha próxima refeição, enquanto você tinha a chance de dormir em uma cama quente. Isso não se apaga com um pedido de desculpas ou com dinheiro. Rafael assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Se algum dia você mudar de ideia, se quiser conversar, estarei aqui, ele disse, deixando um cartão com seu contato. Sem esperar resposta, saiu do centro comunitário sentindo o coração despedaçado. O peso de seus atos imprudentes agora parecia insuportável. Nos dias seguintes, Sofia finalizou toda a burocracia para receber a indenização. Ela abriu uma conta bancária, pagou antigas dívidas, alugou um quarto modesto e comprou roupas novas. Ainda assim, a dor emocional persistia. Várias vezes se pegava chorando, lembrando dos momentos em que acreditou ter encontrado um amigo sincero nas ruas. O ódio que sentia por Rafael misturava-se a uma pontada incômoda de saudade. Em contrapartida, ele afundava em remorsos. Fechou-se em seu apartamento sofrendo ao pensar no sorriso que perdera. Seus amigos, curiosos com sua mudança de comportamento, não compreendiam a gravidade do que ele sentia. A empresa, agora sob influência de Rafael, começou a revisar procedimentos e a reforçar políticas de compliance para evitar casos semelhantes ao de Sofia. O pai dele, embora surpreso com o engajamento do filho, aceitou implementar mudanças. Rafael lutava para que aquilo não fosse apenas um gesto cosmético, mas sim uma transformação real. No fundo, via nessa reforma corporativa um modo de honrar Sofia e talvez expiar parte de sua culpa. Ainda assim, nada disso trazia a paz que desejava. Sentia que precisava falar com ela novamente, mas temia ser rechaçado outra vez. Sofia, por sua vez, procurou aconselhamento jurídico e psicológico. Descobriu que poderia processar a empresa, mas optou por não prolongar a briga. Queria apenas recomeçar, deixando a dor para trás. Com o dinheiro da indenização, reintegrou-se minimamente à sociedade, mas ainda carregava a insegurança de quem vira o mundo desabar. Passou a frequentar bibliotecas, retomando o hábito de ler e escrever com regularidade. Aos poucos, encontrou uma certa paz na solidão escolhida, diferente da solidão forçada que vivera nas ruas. Mas, em algumas madrugadas, recordava Rafael e sentia raiva, saudade, tristeza, um turbilhão de emoções conflitantes. Certa tarde, ela passeava por uma praça onde costumava recitar poesias, mas agora sem o peso de pedir moedas. Observava os artistas de rua com respeito e empatia. Subitamente, avistou Rafael, sentado em um banco ao longe, olhando-a de forma discreta. Ele não se aproximou, talvez para não assustá-la. Sofia hesitou. Uma parte dela queria ignorá-lo, mas outra parte desejava saber se haveria algo mais a dizer. Aos poucos, movida pela curiosidade, caminhou até ele. "Não esperava te ver aqui", disse, controlando o tom para não demonstrar fraqueza. Rafael se levantou, as mãos suando. "Eu passei a vir aqui às vezes para lembrar de você." Ela não respondeu de imediato. Sentou-se ao lado dele, mantendo certa distância. Os dois olharam as árvores balançarem com a brisa, evitando se encarar. Finalmente, Sofia quebrou o silêncio. "O que você quer, Rafael?" Ele suspirou. "Eu sei que errei feio. Não vim pedir que esqueça o que aconteceu, mas preciso que saiba que eu te admiro. Você me ensinou muito sobre empatia e humanidade. Se houver alguma chance de sermos amigos novamente, eu lutaria por isso. Mas entendo se você não quiser." Sofia mordeu os lábios, lembrando dos momentos em que acreditou ter encontrado uma alma gêmea na poesia. "O problema é que eu ainda não superei a mágoa", ela confessou. "Você fingiu ser alguém como eu, mas tinha tudo. Ao mesmo tempo, sei que você foi o único a se importar em limpar meu nome." Rafael meneou a cabeça, respeitoso. "Não quero que me veja como um salvador.
Você teria direito a essa indenização de qualquer forma. Apenas precisei provar a verdade. Eu só... Lamento não ter sido sincero desde o início. As mãos dela tremeram. Não sei se posso confiar em você, mas talvez eu possa pelo menos ouvir o que você tem a dizer. Eles conversaram por quase 1 hora. Rafael contou detalhes de sua infância solitária, de como cresceu cercado de dinheiro, mas sem afeto. Explicou que a aposta foi motivada por arrogância e curiosidade, mas que tudo mudara depois de conhecê-la. Sofia ouviu com o coração dividido. Às vezes, se irritava ao lembrar do quanto se sentira enganada, mas também percebia a sinceridade atual de Rafael. Eu vou precisar de tempo, ela avisou, levantando-se para ir embora. Mas obrigada por ter se preocupado em resolver meu caso. Isso significa muito. Ele a acompanhou com o olhar, sentindo o peito menos oprimido. Havia esperança. Com o passar dos dias, Sofia decidiu aceitar um convite de trabalho em uma editora independente. Redigia textos de divulgação e também colaborava com revisões. Conseguir um emprego digno devolveu-lhe parte da autoestima. Enquanto isso, Rafael se dedicava a reformar a cultura interna da RDV Corporation, pressionando por regras mais justas na contratação e demissão de funcionários. A cada mudança implementada, sentia que honrava um pouco da história de Sofia. A aposta, outrora motivo de zombaria, deixou de ser mencionada. Caio e Eduardo sumiram um pouco do convívio, sem entender a transformação do amigo. Ele não lamentava. Havia encontrado um propósito real, algo impossível de enxergar quando vivia apenas atrás de status. Em uma noite fria, Sofia pensava nos últimos acontecimentos enquanto relia alguns poemas antigos. Ela se deu conta de que, apesar de tudo, Rafael fora o único a estender a mão e encarar de frente a injustiça sofrida. Não que isso apagasse sua mentira, mas atenuava a imagem de vilão que ficara em sua mente. Com a alma ainda ferida, mas aberta a possibilidades, decidiu enviar-lhe uma mensagem rápida. Podemos conversar. Sábado à tarde. Rafael, ao receber, quase deixou o celular cair de tanta ansiedade. Respondeu rapidamente, combinando encontrá-la em uma cafeteria tranquila, longe dos holofotes. No sábado, ele chegou antes do horário, ansioso. Sofia apareceu alguns minutos depois, usando roupas simples, mas arrumadas. Ao vê-la, Rafael se levantou, mas não tentou abraçá-la. Obrigado por vir, disse com um sorriso tímido. Ela sentou e pediu um café com leite. A conversa começou superficial, comentando sobre a meteorologia e o movimento da cidade. Aos poucos, foram se soltando. Sofia contou como se sentia no novo emprego, e Rafael mencionou as transformações na empresa do pai. É difícil mudar uma cultura que vem de cima, mas estou tentando, explicou, esperançoso. Sofia o escutou com interesse. Por vezes, sentia que o homem à sua frente não se parecia em nada com aquele que encontrara sujo e envergonhado nas ruas. Você também passou por uma mudança, não é? Ela arriscou. Rafael assentiu. Eu diria que me redescobri. Percebi o quanto minha vida era vazia. Conhecer você, ver a realidade das ruas, isso tudo me transformou. O silêncio que se seguiu foi intenso. Por fim, Sofia encarou a xícara. Eu não vou mentir, ainda carrego mágoa, mas também sinto que há algo em você que é verdadeiro e gostaria de tentar entender melhor. Rafael sorriu de leve, um sorriso comedido, quase temeroso. Eu aceito qualquer ritmo. Não quero te pressionar. Só quero ser alguém em quem você possa confiar, se possível. Ela respirou fundo. Vamos ver até onde conseguimos ir, mas por favor, sem mais mentiras. Ele concordou, aliviado. Pouco depois, conversaram sobre livros e projetos. Sofia mencionou que, com a indenização, poderia até pensar em publicar seus poemas um dia. Você deveria, incentivou Rafael, admirado com o talento dela. Quando se despediram, um aperto de mão se transformou em um breve toque mais demorado, indicando a reaproximação em curso. Nas semanas seguintes, Sofia e Rafael se encontravam para caminhar pela cidade e conversar sobre assuntos diversos. Ela lhe mostrou suas poesias mais recentes,
algumas inspiradas nas contradições da rua e do amor, que poderia ter sido mentira, mas que deixara marcas profundas em seu coração. Ele, por sua vez, falava sobre como pretendia continuar a revolução na RDV Corporation, implantando programas de inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade, além de reforçar políticas inclusivas. Juntos, discutiam ideias e até sonhavam com projetos que unissem poesia e responsabilidade social. Pouco a pouco, a barreira da desconfiança começava a ruir. Certo dia, enquanto passeavam ao entardecer, Sofia parou diante de um prédio abandonado. "Eu dormi nesse lugar por algumas noites", contou, a voz carregada de lembranças amargas. Rafael engoliu em seco. "Desculpe não ter estado lá quando você mais precisou", falou genuinamente consternado. Ela balançou a cabeça. "Nem eu estava lá por mim. Quando a gente cai, às vezes, não consegue se ajudar. O importante é que agora tenho outra chance." Ele segurou a mão dela. Ela não a retirou, permitindo-se sentir aquele toque. "Eu quero fazer parte dessa nova fase, se você me permitir", disse Rafael, olhando fundo em seus olhos. O coração de Sofia batia acelerado. Há alguns meses, ela jamais cogitaria se reaproximar de alguém que a enganara daquele jeito, mas enxergava mudanças reais em Rafael, e além disso, um sentimento forte se reavivava dentro dela. "Eu também quero ver até onde isso pode ir", confessou corando. Ele sorriu, sem conter a alegria que iluminou seu rosto. Caminharam de mãos dadas pelas ruas que antes simbolizavam o abandono, mas agora pareciam trilhar uma esperança compartilhada. Nos passos entre calçadas esburacadas e luzes amarelas dos postes, entendiam que o amor nasce muitas vezes do caos, quando regado pela sinceridade e pela vontade de melhorar. Finalmente, após algumas semanas, assumiram que estavam namorando. Não fizeram alarde, pois ela ainda se sentia desconfortável com a alta sociedade de Rafael. Preferia manter tudo discreto, e ele entendia perfeitamente. Os amigos dele não compreendiam muito bem a mudança, mas Rafael já não se importava com a opinião deles. Juntos, viviam momentos ternos. Liam poesias, compartilhavam refeições simples, riam de detalhes do cotidiano. Sofia, por vezes, ainda tinha pesadelos com a vida na rua, mas encontrava em Rafael um apoio carinhoso. Ele não podia apagar o passado, mas se esforçava para oferecer-lhe um presente digno e respeitoso. Um marco importante aconteceu quando Sofia recebeu um convite para recitar poemas em um evento cultural. Hesitou, insegura de aparecer em público. Rafael a encorajou, lembrando-lhe de seu talento e força. Na noite do recital, ela tremia nos bastidores, mas, assim que subiu ao palco, sentiu a velha paixão pelas palavras pulsar. Cada verso declamado falava de dor superada, de injustiça revertida e de esperança renascida. A plateia aplaudiu de pé, emocionada. Nos bastidores, Rafael a recebeu com um abraço. Ela se aninhou nele, sentindo que, pela primeira vez, estava vivendo de verdade, sem medo de ser invisível ou enganada. A notícia do recital se espalhou. Algumas pessoas descobriram que Sofia era a ex-funcionária injustiçada da RDV Corporation. Isso gerou repercussão na mídia local, obrigando a empresa a prestar esclarecimentos. Ao contrário de se esquivar, Rafael assumiu a linha de frente, explicando o que ocorrera e como estavam corrigindo falhas. Foi aplaudido por alguns, criticado por outros que temiam manchar a imagem empresarial. Contudo, ele sentia que honestidade era inegociável. Várias novas medidas de fiscalização e prevenção de fraudes foram implementadas e o Departamento de Recursos Humanos passou por uma reestruturação profunda. Para Rafael, aquela era sua missão. Enquanto isso, Sofia via sua vida dar uma guinada positiva. Morando em um pequeno apartamento, trabalhando em algo que apreciava e agora vivenciando um romance verdadeiro, ou ao menos algo que caminhava nessa direção, ela redescobria sua autoestima. Em algumas tardes, ainda recitava poemas na rua por escolha, não por necessidade. Dizia que isso a mantinha próxima de suas raízes e de quem ainda sofria.
Rafael a acompanhava sem alarde, trazendo água ou um lanche para dividir. Observava-a interagir com os antigos colegas de rua, levando palavras de esperança. Vê-la sorrir nesses momentos aquecia-lhe a alma. Certo dia foram juntos à ponte onde dormiram nas primeiras noites. Encontraram alguns conhecidos de Sofia, trocaram abraços e conversaram. Muitos deles se lembravam de Rafael, mas agora sabiam que ele era rico. Havia desconfiança em alguns olhares, mas Sofia fez questão de explicar que ele estava ajudando a melhorar as coisas para moradores de rua, buscando recursos e parcerias. Aos poucos, a hostilidade se dissipou. Um senhor idoso chegou a segurar a mão de Rafael e agradecer. Se for verdade o que a moça diz, obrigado por não se esquecer da gente quando voltou para o seu mundo. Ele se comoveu profundamente. Na volta, atravessaram a cidade a pé, vendo a paisagem urbana mudar de prédios abandonados para condomínios luxuosos. Ao passarem em frente à mansão da família de Rafael, Sofia hesitou. "Você mora aqui?" Ele confirmou um pouco envergonhado. "Quer entrar?" Ela recusou, alegando não estar pronta para conhecer aquele ambiente. Rafael entendeu, sem insistir. Ela ainda tinha receios, especialmente em relação aos pais dele, que faziam parte do império que a prejudicara. A verdade é que Sofia não queria reviver sentimentos de humilhação ou encarar olhares reprovadores que a vissem como uma oportunista. Preferia dar um passo de cada vez. O pai de Rafael, sabendo do envolvimento do filho com Sofia, mostrou-se preocupado. Temia escândalos e falatórios. Rafael, porém, deixou claro que era adulto e que Sofia era uma pessoa honesta, vítima de um erro corporativo. Diante da firmeza do filho, o pai recuou, mas manteve certo receio. A mãe, por sua vez, tentou uma abordagem mais sutil, convidando-os para um jantar de família. Sofia não se sentiu à vontade em aceitar de imediato. Rafael compreendia. Fazia pouco tempo desde que toda a injustiça viera à tona, e a ferida ainda não estava totalmente cicatrizada. As semanas viraram meses, e a relação de Sofia e Rafael foi se solidificando. Brigavam às vezes, pois traumas não desaparecem rapidamente. Ela ainda tinha pesadelos, lembrava-se das noites frias e da sensação de ser descartada. Ele, por outro lado, carregava culpa e tentava se redimir, ocasionalmente ultrapassando limites com demonstrações de cuidado excessivo, como se temesse perdê-la a qualquer momento. Porém, o diálogo sincero os ajudava a encontrar equilíbrio. E sempre que a poesia aparecia, trazia uma ternura que remendava as fissuras do passado. Eram, ao mesmo tempo, opostos e complementares. Numa tarde, Sofia o surpreendeu. "Acho que estou pronta para conhecer seus pais." Rafael quase engasgou com o café que tomava. "Sério? Tem certeza?" Ela sorriu, um pouco tensa. "Preciso seguir em frente. Sei que eles não foram pessoalmente responsáveis pela minha demissão, mas representam a empresa que me machucou. Quero que me vejam como sou, não como uma inimiga." Ele sentiu uma onda de admiração. "Você é corajosa. Vou marcar algo simples, sem pompa, talvez um almoço tranquilo." Sofia concordou, um pouco nervosa, mas ciente de que superar medos é essencial para seguir adiante. No dia marcado, Sofia vestiu-se com cuidado, escolhendo uma roupa clássica, porém discreta. Ao chegar à mansão, respirou fundo várias vezes. Rafael a recebeu no portão, apertando sua mão com carinho. Ao entrarem, foram recebidos pela mãe dele, que tentou ser simpática. O pai observava com cautela, mas sem grosserias. O almoço foi pontuado por conversas polidas sobre trivialidades. Em certo momento, o pai perguntou sobre os planos de Sofia. Ela explicou sem rodeios que trabalhava com revisão de textos e sonhava em publicar poesia. Ele reagiu com curiosidade, perguntando sobre sua experiência, sem mencionar a demissão injusta. Sofia manteve a compostura, apesar de sentir o estômago revirar. Quando a refeição terminou, a mãe de Rafael a convidou para um café na sala de estar. Ali, o patriarca quebrou o silêncio. "Eu gostaria de pedir desculpas em nome da empresa pelo que aconteceu. Tenho plena consciência de que falhamos." Sofia o olhou, avaliando sua sinceridade. "Agradeço o reconhecimento.
Espero que continuem corrigindo falhas para que ninguém mais passe pelo que passei, afirmou sem agressividade, mas com firmeza. O pai assentiu, refletindo. Para Rafael, aquele momento era crucial, pois mostrava a coragem de Sofia e a possibilidade de reconciliação com sua família. Ao final, se despediram sem grandes declarações, mas num clima respeitoso. No carro, a caminho de casa, Sofia desabafou com Rafael. Foi tenso, mas acho que foi necessário. Não espero que sejamos uma família feliz, mas já é algo ter sido ouvida. Ele a beijou na testa enquanto dirigia. Você foi incrível. Estou orgulhoso. Atravessaram a cidade, trocando confidências e alívios, percebendo que aquele passo, embora pequeno, representava um avanço significativo na cicatrização das feridas. Agora, Sofia sentia que podia enfim construir um futuro sem ficar presa ao passado. Nos meses seguintes, a rotina do casal se firmou. Sofia, cada vez mais integrada ao trabalho na editora, começava a ganhar espaço para publicar alguns dos poemas em coletâneas. Rafael dividia-se entre a administração da RDV Corporation, que passava por uma modernização moral, e compromissos sociais que envolviam projetos para pessoas em situação de rua. A aposta inicial, motivo de zombaria, deixou de ser mencionada. Caio e Eduardo sumiram um pouco do convívio, sem entender a transformação do amigo. Ele não lamentava, havia encontrado um propósito real, algo impossível de enxergar quando vivia apenas atrás de status. Certa tarde, Sofia recebeu a notícia de que um de seus poemas seria publicado num jornal local. Vibrante, ligou para Rafael, que a parabenizou efusivamente. Para comemorar, decidiram sair para jantar em um restaurante simples, porém aconchegante. Entre garfadas, trocaram sorrisos e olhares cúmplices. Ele confessou que vinha pensando em como gostaria de apresentar Sofia a outros setores culturais da cidade, para ampliar suas oportunidades. Ela, por sua vez, comentou que considerava cursar faculdade de letras. Com o dinheiro da indenização, poderia finalmente planejar seu futuro sem medo. Ao saírem do restaurante, caminharam de mãos dadas até um mirante da cidade. As luzes urbanas se estendiam abaixo deles. Rafael, em dado momento, respirou fundo e murmurou: Sofia, você transformou minha vida de uma forma que eu nunca achei possível. Obrigado por me dar uma chance, mesmo depois de tudo que aprontei. Ela sorriu, olhando para o horizonte. Na verdade, nós dois transformamos as nossas vidas. Cada um, à sua maneira, encontrou no outro algo que faltava. Ele a envolveu em um abraço quente. Sob as estrelas, selaram aquela noite com um beijo que misturava ternura e superação. Um ano se passou desde o dia em que Sofia descobrira toda a mentira de Rafael. Neste período, vivenciaram altos e baixos, mas firmaram um relacionamento sólido, sustentado em diálogo e respeito. Ela publicará um livro de poemas que, embora modesto, encontrará público fiel. Ele consolidara sua posição na empresa, garantindo que políticas de justiça social continuassem. Certo entardecer, o casal caminhou por aquela mesma calçada onde se conheceram. Ninguém pediu moedas, mas Sofia parou para recitar uma pequena poesia a um grupo de curiosos. Ao terminar, virou-se para Rafael e o beijou, sob aplausos dos presentes. Naquele instante, ambos sentiram que fechavam um ciclo e abriam outro. De um lado, o passado de dor e mentiras. De outro, um futuro que se desenhava cheio de possibilidades. Rafael, o milionário que outrora apostara que viver sem dinheiro era possível, encontrara na rua o que realmente importava: a humanidade. Sofia, a moradora de rua injustiçada, recuperara sua dignidade e encontrara um amor que, apesar das falhas, lutara para se redimir. De mãos dadas, seguiram adiante, prontos para escrever novos capítulos. E assim, a história de um herdeiro e de uma poetisa das ruas se transformou numa jornada de superação, verdade e amor.